Stranger Things chegou ao fim, e quando uma história termina, a gente costuma perguntar: foi bom? Mas a pergunta mais honesta é outra: por que isso ficou comigo? Porque não são os monstros, não é o mundo invertido, é o grupo. Um grupo imperfeito que discorda, que falha, que toma decisões erradas. E ainda assim segue junto. Agora, deixa eu te puxar para a mesa. Você já jogou RPG numa mesa assim? Onde todo mundo conhece as regras, o sistema é bom, o mestre se esforça, mas nada flui? As decisões travam, as cenas morrem no meio, o clima não se sustenta e ninguém sabe explicar o porquê? Hoje, eu quero te mostrar exatamente isso. Porque Stranger Things entende o RPG melhor do que muita mesa e porque a literatura já diagnosticou este problema há mais de meio século. Stranger Things não é sobre RPG, ela nasce do RPG, e isso muda completamente a leitura da série. Os criadores cresceram jogando Dungeons and Dragons, e quem cresce jogando RPG aprende algo essencial. História em grupo não é soma de protagonistas, é convivência sob pressão. Repara no grupo, o Mike tenta liderar e falha, o Lucas questiona e tensiona, o Dustin conecta sem mandar, e Eleven tem poder mas não direção. Isso é RPG real, não o RPG de vitrine. O RPG de mesa de verdade. Agora imagina essa mesma dinâmica numa mesa. Um jogador quer liderar tudo, outro só reage, outro se cala. O que define a mesa funciona não é quem está certo, é quem sustenta o grupo. Mesas não morrem de uma vez, elas adoecem devagar. Primeiro as discussões aumentam, depois as decisões ficam longas demais, depois as sessões se encurtam e ninguém diz: o problema é a dinâmica. As pessoas culpam o sistema, culpam o mestre, culpam o personagem. Em Stranger Things, quando o grupo discorda, a história simplesmente continua andando. No RPG, muitas mesas apertam o pause e toda vez que você pausa demais, o encantamento escapa. Existe um livro que todo leitor conhece, mas quase ninguém quer encarar de verdade. O Senhor das Moscas, de William Golding. A história é simples. Um grupo de garotos isolados, sem adultos, sem autoridade externa, sem regras impostas. No começo, eles tentam se organizar, criam combinados, elegem líderes, acreditam que vão conseguir. Mas algo começa a rachar. Não é a fome, não é o medo do ambiente, não é a falta de recursos. É o grupo. O medo do não dito, a liderança frágil, o ego ferido, o silêncio que ninguém quer quebrar. Agora, deixa eu te perguntar algo, e me responda com honestidade. Quantas mesas de RPG você já viu começarem assim? Empolgadas, organizadas, cheias de promessa, e em algum momento, algo muda. As decisões começam a demorar, as conversas ficam tensas, as piadas diminuem, o clima pesa, e ninguém briga de verdade. Ninguém diz acabou. Mas todo mundo sente. O Senhor das Moscas não é sobre selvageria. É sobre o que acontece quando um grupo perde a capacidade de escutar. Em Stranger Things, isso quase acontece o tempo todo. O grupo se fragmenta, Mike tenta liderar sem saber como, Lucas questiona tudo, Dustin tenta manter leve, Will se fecha, Eleven se isola. A diferença? Eles voltam, eles discutem, mas permanecem. Eles erram, mas se responsabilizam. Já em O Senhor das Moscas, ninguém sustenta o grupo. Cada um começa a jogar por si, cada medo vira desculpa, cada conflito vira guerra, e aqui está o ponto que dói. Mas precisa ser dito. Mesas de RPG não quebram quando alguém erra uma decisão. Elas quebram quando ninguém assume a responsabilidade pelo grupo. Quando todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir. Quando todo mundo reclama, mas ninguém cuida. Quando todo mundo quer protagonismo, mas ninguém quer sustentar a história. Esse é o momento em que o RPG começa a morrer.
não com um grito, mas com o silêncio. Sessões desmarcadas, respostas curtas no grupo, personagens que perdem sentido, jogadores que dizem estar cansados. Isso não é problema de sistema, não é problema de regras e não é problema de ficha. É problema de grupo. E é aqui que o papel do mestre e do jogador se tornam inevitáveis. Porque quando não existe uma autoridade clara, ou quando ela pesa demais, o que surge não é liberdade, é caos. Stranger Things nos mostra que o grupo no limite, mas ainda humano. O Senhor das Moças mostra o limite ultrapassado. E toda mesa de RPG vive exatamente nesse fio. A partir daqui, a pergunta não é mais sobre literatura, é sobre você. Se você está atrás do escudo ou sentado do outro lado da mesa, o que você faz quando o grupo começa a se perder? É isso que Stranger Things ensina. É isso que separa mesas esquecíveis de histórias que sobrevivem ao tempo. E agora, vamos falar com quem segura esse fio, o mestre. Mestre, se você já terminou uma sessão com um cansaço que não é físico, esse trecho é para você. Porque quase ninguém fala disso com honestidade. Ser mestre não é saber todas as regras, não é ter a melhor voz, não é controlar o jogador. Ser mestre é assumir responsabilidade quando a história começa a escapar. Toda mesa passa por isso. O silêncio estranho, a cena que deveria ser forte e morre no meio, a discussão que ninguém sabe como encerrar. Nesse momento, o sistema não salva, a ficha não salva e a improvisação vazia não salva. Quem salva é você. Não com imposição, não com punição, mas com decisão. Em Stranger Things, o Mike falha muitas vezes. Ele não é o mais forte, não é o mais inteligente e não é o mais carismático. Mas quando ninguém quer decidir, ele decide. Isso não é autoritarismo, é autoridade narrativa. Na mesa de RPG, o mestre não é o dono da história, ele é o guardião do ritmo, o protetor da imersão, o último a soltar a corda. Muitos mestres erram tentando agradar, dizem sim demais, recuam demais, pedem desculpas demais, e não percebem que ao fazer isso, o grupo perde o chão. Jogadores maduros não querem um chefe, eles querem alguém que sustente o mundo quando tudo ameaça cair. Ser mestre é humano. Você vai errar, vai improvisar mal, vai esquecer a regra e tudo bem. O erro que derruba mesas não é errar uma regra, é abandonar a responsabilidade emocional da mesa. Quando você sustenta o tom, o grupo respira. Quando você decide, a história anda. Quando você confia em si mesmo, a mesa confia em você. Mas aqui está a verdade mais importante e mais ignorada também. O mestre não sustenta a mesa sozinho. Se só um carrega, a história cai. É aqui que entra o outro pé do tripé, o jogador. Jogador, se você ama RPG, mas já saiu de mesa frustrado, esse trecho é para você. Você não é figurante, mas também não é o centro do universo. RPG não é palco, é coro. Em Stranger Things, a Eleven é poderosa, mas quando tenta resolver tudo sozinha, o grupo quebra. Isso acontece em mesa o tempo todo. O jogador que brilha demais ofusca a história. O jogador que se cala demais empobrece a mesa. Ser um bom jogador não é otimizar ficha, é ler o clima, é sentir o ritmo, é saber quando falar e quando sustentar o silêncio. O jogador maduro entende algo essencial. Ele não joga para vencer cenas, ele joga para que a história exista. Você não joga contra o mestre, você joga com a mesa.
E toda vez que você puxa o foco só para si, a história encolhe. Toda vez que você sustenta outro personagem, a história cresce. Ajudar o mestre não te diminui. Fortalecer outro personagem não te apaga. Ceder protagonismo não te enfraquece. Isso se chama maturidade narrativa. O melhor jogador da mesa não é o mais engraçado, não é o mais forte, não é o mais criativo sozinho. É aquele que faz os outros brilharem. Mesas inesquecíveis não têm personagens perfeitos. Tem pessoas conscientes jogando juntas. E aqui está o pacto silencioso que mantém o RPG vivo. Quando o mestre sustenta o mundo, o jogador respeita o mundo. Quando o jogador sustenta a história, o mestre respira. Não é hierarquia, é responsabilidade compartilhada. É isso que Stranger Things entende. Não é sobre monstros. É sobre pessoas tentando ficar. E é por isso que algumas mesas morrem em silêncio e outras viram memórias. No fim, Stranger Things nunca foi sobre monstros. O Demogorgon passa, o mundo invertido se fecha. O que fica é o grupo. E isso não é coincidência. Isso é estrutura narrativa. A literatura já sabia disso muito antes dos dados rolarem. O Senhor das Moscas mostra o que acontece quando o grupo perde escuta, quando ninguém sustenta decisões, quando a autoridade vira força ou desaparece por completo. O RPG vive exatamente nesse mesmo limite, entre liberdade e caos, entre protagonismo e ego, entre criação coletiva e colapso silencioso. É por isso que esse tripé existe: literatura, mestre e jogador. A literatura ensina a olhar pessoas. O mestre sustenta o mundo quando ele racha. O jogador decide se a história respira ou sufoca. Quando um desses falha, a mesa treme. Quando os três caminham juntos, a história aparece. Stranger Things funciona porque entende isso com clareza brutal. Ninguém ali vence sozinho. Ninguém carrega tudo sozinho. Ninguém é dispensável. E toda mesa de RPG quer dizer exatamente isso. Então, se você é mestre, lembra, a autoridade não é gritar, é sustentar o fio. Se você é jogador, lembre, protagonismo não é brilhar sozinho, é fazer a história existir. E se você ama literatura, lembre que livros não ensinam só a escrever, eles ensinam a conviver. No fim das contas, RPG é isso. Gente imperfeita sentada em volta da mesa, tentando não deixar a história cair. E quando isso acontece, nenhum monstro é maior que o grupo. Aqui é o Café entre Leitores. Prepare o café, abra um bom livro e vamos narrar juntos.